Graça e paz, família! Estamos de volta e hoje com um tema especial. Vai ser um vídeo muito especial porque um religioso me refutou sobre Mateus 10, 23. É isso mesmo. Queridos, é o seguinte, há um ano atrás aproximadamente, eu fiz um vídeo explicando a passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 63 e o versículo 64. E esses dias teve um religioso que colocou um comentário refutando, ele até ganha um nome de refutador, eita, o refutador. Porque nesse vídeo eu comentei, eu fiz uma retrospectiva e nela eu comentei Mateus 10, 23. Eu citei Mateus 10, 23. Então ele pegou, foi lá e deixou uma refutação. Agora eu queria te dizer uma coisa. Eu vou ler na íntegra o que ele colocou lá, a refutação dele. Depois nós vamos trazer para a luz da graça de Deus. Então, o que eu vou ler agora vai ser a refutação do religioso, que segundo ele me refutou, tá bom? E em seguida nós vamos trazer a luz. Este vídeo é um dos vídeos que tem mais visualização no meu canal. Eu vou colocar ele na descrição. E se você procurar este comentário, você vai ver que está na íntegra. Eu não tirei nada. Tudo que ele colocou, eu vou ler agora para vocês. Vamos juntos? Então, vamos para o que o religioso falou, citou, né? Ele disse o seguinte, o comentário dele lá é o seguinte, ó. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem, Mateus 10, 23. Assim ele colocou, e depois ele disse, ó, depois que Jesus enviou os seus discípulos, ele foi pregar sozinho na cidade de seus discípulos, porque ele já tinha dito que um profeta não tinha honra em sua terra. Continua-se o religioso na sua colocação. Ele pega e cita isso aqui, ó. Tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Mateus 11, 1. Olha só, acompanha o raciocínio. Aí, olha só, ele continuou dizendo, ó, no regresso depois dessa missão, Jesus disse que os seus discípulos não percorreria todas as cidades antes que Jesus chegasse. Eu só preciso que você entenda. Você está entendendo que a refutação? Diz ele que Mateus 10, 23 não tem nada a ver com a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a parousia, não tem nada a ver. Por quê? Mateus 10, 23 resumindo aqui, Jesus tinha falado para os seus discípulos e pregar para uma banda e Jesus foi pregar para outra. E Jesus pega, e essa volta aqui era voltar da onde Jesus estava. Tipo assim, Jesus estava na cidade dos discípulos e Jesus iria voltar, vir das cidades para encontrar com os 12. Vamos continuar o raciocínio dele. Olha só. Olha o raciocínio do religioso. Olha só aqui. Eles se encontrariam novamente. Então, segundo ele, é isso que Jesus está falando em Mateus 10, 23. Ó. Quando voltaram os apóstolos, relataram tudo o que havia feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Lucas capítulo 9, versículo 10. Ele está usando isso aqui para mostrar que eles encontraram novamente e que Mateus 10, 23, cadê ele? Está falando disso. Olha só, olha para você ver. Agora ele vai fazer a colocação dele, o religioso que diz que me refutou. Ó. Os discípulos deveriam voltar ali para se encontrar com Jesus, para juntos prosseguirem caminho a Betsaida. Por isso, Jesus recomendou-lhes que não perdessem tempo com quem não se mostrasse receptivo à mensagem e os perseguia.
não era, ou seja, deixa eu até ler de novo aqui para ficar bacaninho. Eu quero respeitar muito o que ele falou aqui, ó. Por isso Jesus, quero ser fiel no que ele falou, ó. Por isso Jesus recomendou-lhes que não perdesse tempo com quem não mostrasse receptivo a mensagem e os perseguiam. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, pois ele mesmo completaria a sua missão antes que os discípulos percorressem as cidades aonde foram enviados e retornaria ao ponto de encontro antes deles, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus afirma que antes que os discípulos cumprissem sua missão de percorrer todas as cidades de Israel, ele mesmo, o Filho do Homem, já teria voltado de sua missão pessoal ao ponto de encontro. Aqui está a colocação do religioso que disse, que me refutou, e o vídeo que está, se ele não tirar, vai ficar lá. Eu não tiro nenhuma mensagem, não excluo de jeito nenhum, está lá todas. Eu vou deixar para você procurar, para você ver que eu fui fiel em tudo que ele escreveu. Tudo aqui, ó. Deixa eu só te mostrar, ó. Daqui, olha só, daqui até aqui foi a refutação. Vamos trazer para a luz da graça agora, irmãos? Vamos lá? Olha só. Refutando a luz da graça. Daria até para colocar assim, refutando o refutador. Daria, né? Daria. Vamos analisar então. Então vamos ler novamente. Eu agora vamos ler por parte o que ele colocou para nós mostrarmos a luz da graça aqui. Olha só. Voltando tudo que ele disse, ó. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Depois que Jesus enviou seus discípulos, ele foi pregar sozinho na cidade de seus discípulos, porque ele já tinha dito que um profeta não tinha honra em sua terra. Isso aqui é ele que disse, né? Ele disse. Vamos lá. Nós vamos ser fiéis aqui, ó. Mostrar a parte que eu vou pegar parte por parte para refutar o refutador. Ó, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, os seus discípulos, os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Isso é a colocação dele, Mateus 11, 1. No regresso, depois dessa missão, Jesus disse que os discípulos não percorreriam todas as cidades antes que Jesus chegasse. Assim a colocação dele. Agora vamos. Olha só, vamos analisar então. Agora vamos refutar o bichinho, porque ele merece ser refutado. Então, eles se encontrariam novamente, né? Eles se encontrariam novamente, assim diz o religioso. Ó, segundo o religioso, Jesus teria ido para a cidade dos discípulos e os discípulos para as outras cidades. Vamos analisar o versículo. Mateus 11, 1 diz que Jesus foi pregar na cidade deles. Porém, não diz que eles não foram, ou seja, não foram juntos. Pelo contrário, se continuarmos lendo, veremos que os discípulos estavam com ele na jornada. Vejam, vamos lá. Veja que, se você continuar lendo, você chega no capítulo 12, ele citou o capítulo 11, né? Ó, naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começou a colher espigas e a comer. Os seus discípulos, ou seja, os discípulos estavam com ele naquela jornada, tá bom? Naquela jornada. Outra observação fortíssima aqui para nós colocarmos nessa primeira parte da refutação dele, ó. Entre os capítulos 10 ao 12, não encontramos Jesus voltando de lugar nenhum. Olha só que interessante, irmão. E no capítulo 12 mostra que os discípulos estavam juntos. Então vamos pegar a outra parte, segundo ele, a refutação dele. Vamos ver aqui, ó. A outra parte aqui é essa, ó. Quando voltaram, os apóstolos relataram-lhe tudo que havia feito. Ele, levando consigo, retirou-se à parte para a cidade chamada Betsaida. Eu gosto de falar assim, tá?
Eu já vi outras pronúncias, mas eu gosto de falar Betsaida. Lucas 9:10. Essa é a colocação dele. Os discípulos deveriam voltar ali para se encontrar com Jesus, para juntos prosseguirem caminho a Betsaida. Por isso Jesus recomendou-lhes que não perdesse tempo com aqueles que não mostravam receptivo à mensagem e os perseguiam. Quando, pois, aí ele repetiu, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Pois ele mesmo completaria a sua missão antes que os discípulos percorressem as cidades aonde foram enviados e retornaria ao ponto de encontro antes deles, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus afirma que antes que os discípulos cumprissem sua missão de percorrer todas as cidades de Israel, ele mesmo, o Filho do Homem, já teria voltado da sua missão pessoal ao ponto de encontro. Lembrando que é a colocação dele. Agora, a outra parte que eu vou refutar. Observam isso aí, irmãos. Eu não mudei palavras, eu só copiei aqui, não mudei, não alterei, não fiz nada. Você vai ver lá, se você procurar lá. Vamos lá? Observam que esta colocação, agora é eu refutando ele, observam que esta colocação não tem nada a ver com Mateus 10:23, pois em Lucas 9:10, quem voltou de algum lugar foram os discípulos e não Jesus. Em Mateus 10:23, Jesus afirma que enquanto os discípulos estivessem percorrendo as cidades, ele voltaria, completamente diferente da colocação do religioso. Observe que é completamente diferente. Vamos aqui, vou continuar refutando ele aqui agora, olha só para você ver. Vamos aqui, presta bem atenção. Vamos fazer então a hermenêutica de Mateus 10:23. Já que o religioso não respeita a hermenêutica, nós vamos fazer a hermenêutica de Mateus 10:23. Vamos lá, deixa eu fazer por parte para você entender. Preste bem atenção nisso aqui. Do versículo 1 ao 16, no caso é Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 16, Jesus entrega para os discípulos a missão e os detalhes da mesma, como, por exemplo, não irem aos gentios e nem aos samaritanos, etc. Do versículo 17 ao 22, que no caso é Mateus 10, 17 ao 22, Jesus mostra o que eles iriam sofrer. E aqui está uma grande revelação, pois Jesus afirma, veja o que Jesus afirmou. Preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção para você ver que a colocação do religioso não tem nada a ver com essa passagem. O que Jesus afirma para eles? Do versículo 17 ao 22. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Muito bem. Não. Olha, interessante isso aqui. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de Deus, vosso Pai, é o que fala entre vós. É o que fala em vós, melhor dizendo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o contexto. Olha só, preste bem atenção, hein? De maneira direta, Jesus estava falando da tribulação que aconteceu do ano 66 DC a 70 DC. E neste contexto vem o versículo 23. É neste contexto que está o versículo 23, que diz o seguinte, agora com todos os detalhes. Presta bem atenção, Mateus 10, 23, respeitando
as regras da hermenêutica. Ó, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, olha só, dentro deste contexto do que aconteceu, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Observação, aqui os discípulos não estariam mais fazendo a obra, e sim fugindo. Estaria fugindo, ao contrário do que o religioso falou, meu irmão. Vamos seguir o versículo. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel. Observação, eles estariam percorrendo a cidade de Israel fugindo, e não pregando, porque eles já tinham pregado. Nesse contexto, eles já teriam pregado, feito aquela obra. Sem que venha o Filho do Homem. Está em perfeita, aqui o versículo termina, né? Sem que venha o Filho do Homem. Está em perfeita harmonia com Mateus 24, versículo 21, 30 e o 34. Vamos ver? Olha só. Mateus 24, versículo 21, 30 e 34. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso aqui que Jesus está falando, ó, é dessa situação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em verdade vos digo que não passará esta, ou seja, aquela geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, está em perfeita harmonia. Jesus falando que quando essas coisas acontecessem, ele voltaria. Olha só, primeiro teria grande aflição, primeiro teria aqueles sinais, e no fim ele voltaria. Em perfeito com Mateus 10, 23, porque Jesus falou que eles estariam fugindo de uma cidade para outra, mas antes que eles acabassem de percorrer a cidade de Israel, ele voltaria. Então, meu querido, eu tentei ser um pouco ligeiro aqui, rápido. Isso faz necessário talvez você ver o vídeo de novo, mas aqui está a refutação do refutador. Não tem para onde correr, meu querido. Está consumado. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Agradeço você pelo seu like, agradeço você pelo seu comentário. Deixa um comentário aí, tá bom? E também se inscreva no canal. Você vai estar aí com essas criptograças, né? Criptograças, isso. Porque o canal Voz das Nações deixa as criptograças contra o sistema religioso. O seu like ajuda a divulgação do vídeo. Então me ajuda aí, dá o seu like. Eu deixo o meu abraço e até o próximo vídeo. Fui!